Muito bom dia mais uma vez. Hoje, terça do Transbordo Sem Fim. Hoje, o transbordo será narrado, contado por uma mulher firme, uma mulher perseverante, de joelho no chão, que nos dá o prazer de ouvir, através dos lábios de Zita Guimarães, o transbordo de hoje. Uma história contada para você. Então, vem para cá, minha boneca de porcelana, fique à vontade, a sala é sua, queremos te ouvir. Conte aqui o que o Senhor entregou para você através dessa multidão que te acompanha. Vem para casita. Amém. Graça e paz a todos. E aperte o cinto, porque você vai precisar. Mas amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu. Desde o dia que a Mônica falou, trouxe aí, eu fiquei assim, nossa, muito bom. Eu sei quantas pessoas têm dificuldade para falar, para relatar, mas é um filme, né? Então, mas eu vou contar aqui. E eu creio que Deus vai falar grandemente ao coração de cada um, como falou no meu. O versículo está em 2 Coríntios, capítulo 4, do 6 ao 17. Mas depois vocês leem, eu vou ler só o 9, que diz assim: Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas nós erguemos e prosseguimos. Então aqui começa a história relatada que quando eu tinha 7 anos, vou dar o primeiro nome. Meu nome é Gracilda e o significado de Gracilda é graciosa. Então vocês vão entender no decorrer da testemunho aqui o porquê da graciosa. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe me deu para uma família. Eu era a terceira filha. Era comum nessa época. Não tinha Bolsa Família, não existia Bolsa Família, então quando a menina ia crescendo, principalmente menina, se via uma família que tinha posses, né, condição de criar, então geralmente a mãe dava para fazer algum trabalho em casa, criar como filha, esse era o propósito. E a minha mãe, ela me deu para o meu padrinho que na época era considerado o segundo pai, né? Sempre dizia assim que o padrinho de batismo era o segundo pai, na falta do pai, o padrinho assumiria. E assim aconteceu. Ele foi me buscar e me trouxe, né? Morávamos no interior e viemos para a cidade. Tipo, meu padrinho tinha uma classe média, assim, era de classe média, então minha mãe chamou para que cuidasse de mim. E isso dos 7 para os 8 anos, mais ou menos. E foi quando, digamos que a taça, o cálice abriu, a taça do sofrimento abriu. O meu padrinho, ele foi me buscar, porém ele não ficou comigo. Ele me deu para uma cunhada. A cunhada dele foi morar na casa da cunhada dele. E quando foi tudo que aconteceu, porque essa cunhada, ela não me recebeu como era para ser recebida. Eu era uma criança. Mas ela não me reconheceu como filha, como alguém para ajudar, vendo que eu tinha vindo ali para ficar ali na casa, para ser cuidada, para ser tratada, mas ela não foi isso que aconteceu. Era um apartamento que nós morávamos, que ela morava, e ela começou a me colocar para fazer as coisas domésticas, como se eu fosse uma empregada. Colocou para arrumar a casa e muitas vezes eu não tinha condições, eu era uma criança, mas ela queria que eu fizesse tudo da forma que um adulto faz. E nessa casa não somente era para mim fazer os trabalhos domésticos, mas também eu não tinha, eu não tinha nem onde dormir. Eu dormia, ela me deu uma rede bem pequena, que eu dormia e armava em cima da mesa do jantar. Era lá que eu dormia, depois que todo mundo terminava tudo, para poder eu ir ali passar a noite. A rede era muito pequena, eu tinha que, cada vez não podia nem esticar as pernas, porque ficavam de fora.
e era um sofrimento muito grande. Mas quando chegava no dia em que eu ia dormir nessa rede, não tinha quarto, não tinha cama, não tinha nada. Quando chegava no dia que eu ia dormir nessa rede, ainda dormia até mais confortável, porque tinha dia que eu dormia debaixo da mesa, tinha dia que eu não tinha lugar para dormir, eu dormia no chão, porque era o lugar que ela me colocava para dormir. Então, isso para mim, eu fui crescendo vendo essas coisas e não entendia por que que isso estava acontecendo comigo, por que que eu tinha que passar por aquela situação. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. E ela me colocava para lavar roupa, eu tinha que lavar roupa quando ela chegava, muitas vezes, do trabalho, tipo uma criança de 8 anos, tendo que ir para o banheiro lavar roupa. E isso depois das 10 horas, que era quando ela chegava, era quando eu começava a lavar as roupas. E muitas vezes até 1 hora da tarde, 1 hora da madrugada, eu estava no banheiro lavando roupa. E muitas vezes o sono me batia em mim muito forte, e eu acabava adormecendo em cima da roupa molhada. E aí de mim, o dia que ela me pegava dormindo em cima da roupa molhada, eu apanhava. Era, ela apanhava muito dela, porque por tudo que eu não fazia direito, que não estava de acordo com o que ela queria, ou ela não estava gostando daquilo, dependendo da situação de como ela chegava e me via, ela me batia. Era algo assim que eu não continuava sem entender o porquê daquela vida. Mas assim, eu era tratada todos os dias nessa casa. E isso foi, eu fui crescendo, né? Já mais ou menos aos 10 anos, eu começou a despertar em mim algo assim, uma revolta, era uma mágoa muito grande, porque eu ficava assim, por que que eu estou assim? Por que que eu preciso passar por isso? E, e aí eu comecei a lembrar da minha mãe. Por que que a minha mãe fez isso comigo? Por que que a minha mãe me deu? Porque a lembrança que eu tinha da minha mãe era também que ela era uma pessoa dura de coração, tinha um coração duro. Porém, o meu pai, não. O meu pai era uma pessoa que, com certeza, se dependesse dele, ele não permitiria que eu passasse por isso. Então, isso tudo foi causando algo muito grande dentro do meu coração. Era muita mágoa, era muita, ao mesmo tempo, misturado com raiva, misturado com tanta coisa, tanta revolta, né? Porque eu focava da minha mãe. Por que uma mãe faz isso com uma filha que era necessário ser cuidada, que estava ali crescendo na juventude, na criança, né? Na adolescência, e eu tinha que passar por aquilo tudo. Então, eu cresci muito rápido. Nunca tive brinquedo, nunca tive momento de lazer, mas era somente o trabalho de um adulto, que eu não conseguia fazer. E por causa disso, apanhava muito ainda isso. Porque eu entendia, vinha assim na minha mente, que eu entendia que a minha mãe, ela me deu porque o meu padrinho tinha dinheiro, porque para ela, quem tivesse dinheiro ia cuidar bem do outro. Então, ela visava muito isso. Ela era uma pessoa que ela não queria ter compromisso com os filhos. Eu, na minha cabeça, eu entendia que se dependesse dela, ela daria tudo, todos os filhos, só para ela ficar ali de boa, livre, assim, para não tinha assim muita vaidade, então ela não queria ter esse cuidado com os filhos. Mas o meu pai era diferente. Eu sabia que meu pai era diferente. Mas eu não tinha como voltar para casa. Como que eu ia voltar? Eu nem tinha ideia de como fazer para que eu voltasse para casa. E isso já estava assim me causando muita dor no meu coração. E era o que eu mais lembrava era da minha mãe, porque o meu pai, por mais que ele fosse essa pessoa que na minha cabeça ele era bom, mas ele também não me procurava. E também não ia procurar saber aonde eu estava, porque era tudo como se a mãe determinou, a mãe achou melhor, então que seja de acordo com o que ela entendia que era melhor. E, isso só me causava mais angústia, mais tristeza. Então, é, mas a minha revolta maior era com a minha mãe. Quando eu tinha já para completar 10 para os 12 anos mais ou menos,
a gente saiu desse apartamento e foi morar em outra casa. E ali estava em construção. E ali a gente saiu. Eu achei até que ia melhorar mais um pouco a minha vida, dependendo de onde a gente ia. Talvez o serviço ia facilitar mais para mim. E só que aí veio também para piorar, né? A casa estava em construção e tinha tipo assim uma varanda ao lado da casa. E foi para lá que eu fui dormir. Era lá que era o meu quarto, onde ficava tudo aberto. E muitas vezes eu ficava sozinha, porque estava em construção e tinha homens lá trabalhando. Os pedreiros ficaram lá. E o que aconteceu? Eles começaram a abusar sexualmente de mim. Ali começou os abusos. Eles ficavam ali fazendo o que eles queriam comigo. Eu ficava sozinha. Eu não tinha como me defender. Eu não sabia nem, não tinha nem noção de tudo o que estava acontecendo comigo. E eu precisava, e eu estava ali porque eu precisava, não tinha para onde ir. Eu não tinha entendimento. Então, eu precisava ficar ali. E com todos esses abusos que aconteceu, eles da no caso, meus patrões, que eu morava com eles, né, que era essa família, parecia que para eles era normal, tava normal, tipo assim, mas isso foi agravando cada vez mais. E no decorrer do meu crescimento, o inimigo começou a trabalhar na minha mente, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando um adulto ele alicia ou ele estrupa uma criança, ela fica com como é que eu posso dizer? Ela tem muita vontade de fazer sexo, digamos assim, né? Mais claro. Ela fica muito assim, parece que quer porque quer, aquele desejo sexual é muito forte em crianças que são abusadas. Tem isso aí é comprovado aí nos estudos aí de demonologia, que eles agem dessa forma. E o inimigo começou a colocar na minha mente que se eu fizesse sexo com o cachorro, ninguém ia saber, e não ia contar. Então, eu poderia, porque o desejo era grande. Isso me dói muito, até mesmo quando eu vou relatar. E isso é uma dor que eu confesso que para mim é muito difícil falar, mas é, eu via também ali que Deus ele estava cuidando de mim. Tinha. Na hora eu não tinha esse entendimento. Na hora eu não entendia o porquê daquela excitação toda. E, e eu fiz com o cachorro. E eu pratiquei com o cachorro. Só que eu peguei uma doença muito forte, uma doença que quase eu morri. Porque você sabe que o cachorro ele tem doença venérea. Ele é doente total, né? Assim. E isso me causou uma revolta tão grande da minha mãe, com tudo isso que é acontecendo. Para mim, o centro de todo sofrimento era minha mãe. A causa era por causa dela. Porque ela não cuidou de mim. Porque ela me deixou passar por aquilo. Por que que eu vivia daquela forma? E, e quando foi assim, isso era anos passando. Quando eu completei 12 anos, eu, o meu padrinho, ele chegou lá para me buscar. Os 12 para os 13 anos, ele foi lá e foi me buscar, na casa da cunhada dele, que é onde eu estava, para que eu fosse morar com ele. E ali, no meu coração, eu entendia que parecia que agora vai mudar. Vou para casa do meu padrinho, padrinho era como se fosse meu pai era bom, então provavelmente o meu padrinho também vai ser bom comigo, porque essa era na cabeça, na minha cabeça, que ele ia cuidar de mim. Só que não foi isso que aconteceu. Aos 13 anos eu fui morar com meu padrinho. E ali permaneceu, continuou os abusos dele, do filho.
e do sobrinho. Então, era algo assim que, ao lugar que eu achei que ia ter repouso, que ia ter descanso para minha vida, piorou novamente também, porque eu fui muito abusada ali naquele lugar, naquela casa. E isso, como eu falei, só aumentava a minha revolta de poder estar ali, de poder estar passando por aquela situação. E eu só chorava. E chegou uma semana que eu entrei em depressão. Eu fiquei muito deprimida. Eu passei uma semana sem comer, passei uma semana sem dormir. E eu só chorava, porque eu já não estava mais suportando aquela situação. Era algo assim que vinha até na minha cabeça: tira a tua vida, não tem jeito mais. É só isso que vai vir para ti. É só isso que tem para ti, para tua vida, aqui nessa terra. E isso para mim era muito difícil, porque ninguém acreditava no que eu falava. Era a minha palavra contra deles, se caso eu fosse relatar. Isso era tudo na minha cabeça. Isso era tudo em impedimento de que eu me libertasse daquele mal, de que eu não ficasse, buscasse liberdade ali. Não tinha esse entendimento. Quando eu completei 15 anos, eu saí dessa casa e fui trabalhar numa casa de uma pessoa para ganhar dinheiro. Porque eu queria ganhar lá, eu não ganhava nada. Só ganhava os abusos, as coisas ruins que faziam comigo. E com os 15 anos eu fui procurar um lugar, uma casa para mim morar, porque ali eu ia ganhar, ia trabalhar mesmo como empregada, mas eu ia ter o meu dinheiro. E foi a ideia de que eu ganhando dinheiro, ganhasse dinheiro, eu ia procurar a minha família, a minha mãe, digamos assim. Mesmo com toda a revolta que eu tinha no meu coração, eu queria encontrá-la, porque talvez até a maneira de perguntar e chegar com ela o porquê de tudo isso. Eu queria entender aquela situação. E quando eu fui para essa casa para trabalhar, a gente vê a mão de Deus, realmente. Deus provavelmente, né, estava em toda essa situação, a gente sabe disso. Há um propósito em todas as coisas. E, por acaso, levaram a minha mãe lá onde eu estava. A minha mãe me achou. Ela me achou lá nessa casa. E ela me tirou de lá. Eu fui morar com ela. Fui eu morar com ela, fiquei muito feliz. E com isso eu entendi que agora acabou o sofrimento. Agora vai passar tudo, tudo aquilo, todo sofrimento vai. É aquela palavra que a gente diz: o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas mesmo sem entender, eu imaginava que tudo isso ia passar um dia. Ela foi me buscar e eu fiquei morando com ela, até mesmo entendendo que ali tinha acabado o sofrimento. Uns tempos, foi uns meses, ficou tudo bem, ficamos bem lá. Só que depois ela começou a me maltratar. Ela começou a esconder as coisas de mim. Ela começou a me tratar muito mal, a ponto de eu não aguentar mais, de eu pensar: e agora, o que que eu vou fazer? Se a minha própria mãe está fazendo isso, o que que outro vai fazer? Então, isso tudo aconteceu na minha vida. Foi quando eu resolvi arranjar um marido para que eu achei que na minha cabeça que se eu arranjasse um marido, talvez isso tudo passasse. E aí pegaria o primeiro que eu encontrasse na minha frente. E foi isso que aconteceu. Encontrei um rapaz que ele já tinha 2 filhos. E eu fui morar com ele. Ficamos morando não muito tempo, porque os filhos deles eram pequenos, eram criancinha ainda, de cuidado mesmo, cuidado de mãe. E eu fui ser mãe daquelas crianças. E um dia eu estava fazendo um deles dormir, talvez, acredito, o mais novo, e de repente eu estava no quarto com ele, eu vi algo na cozinha, tipo um barulho na cozinha. Eu levantei e fui no bebedouro e tomei água. Só que nessa água
ela foi, alguém tinha colocado uma bruxaria ali naquele lugar. Talvez para prejudicar o marido, né? Não se sabe, ela não relatou dessa forma, mas alguma coisa foi feito lá, um trabalho de feitiçaria, e eu tomei essa água. E aí, com isso, eu adoeci muito. Eu fiquei muito doente mesmo, que o meu corpo, ele saiu couro. Eu comparo até como uma cobra que vai saindo couro, ficando muito sensível à pele. Foi algo muito terrível que eu passei, que o meu corpo eu não conseguia vestir uma roupa, conseguia encostar em nada, porque o meu corpo ficou muito sensível. E eu fiquei muito tempo acamado, muito tempo mesmo, que só Deus mesmo, para que eu ficasse curada disso, porque até então eu não via solução. E com isso, porque era muita dor, doía muito o meu corpo. E isso passou um tempo, eu dessa forma, mas era algo que ao mesmo tempo eu não entendia, eu continuava sem entender o que isso estava acontecendo comigo. Eu era apenas a terceira filha da minha mãe, que na minha mente, no meu coração, era algo assim que, se alguém falasse de Deus naquele momento, eu poderia dizer: não, Deus não existe, eu não vou. Como que vai deixar uma criança, uma pessoa passar por tudo isso? Então, era muito difícil o relacionamento com isso, porque com todo o sofrimento que eu vivi, isso aí para mim causou muita dor, muita tristeza, muita mágoa. E, mas eu continuei ali firme, não eu mesmo própria, mas Deus em mim, Deus trabalhando no meu coração, porque era isso que eu via, a mão de Deus em todas as coisas, até mesmo em situações que eram difíceis, que foi difícil, que me abusaram, que fizeram todo aquele sofrimento eu passar. Mas eu entendia que Deus estava comigo. Depois, né? Depois disso, eu comecei a entender que em tudo que eu passei haveria um propósito. Eu fui atrás, né, de saber o significado hebraico desse nome. Esse nome significa Grecilda, significa uma pessoa que ela é forte, que ela é uma pessoa que vence todas as lutas. E essa pessoa, ela venceu todas as lutas. Então, nesse momento, eu vou parar aqui aos 17 anos. E no decorrer, depois já tem também outras coisas que eu vou contar, né? No decorrer daí do próximo transbordo, a gente vai relatar uma outra parte enquanto quando Deus já tirou desse momento aqui e vem uma outra parte e que vocês também vão saber, vão conhecer isso aí. E isso me trouxe muita tristeza. É um filme que eu relatei, foi um filme que passou na minha mente e que me causou assim, que eu tive que parar por vários momentos para respirar e dizer: eu vou contar, eu vou abrir meu coração. Eu não sei como é que vai chegar no seu coração, mas saiba que foi uma experiência que eu vou carregar o resto da minha vida. Mas eu creio em nome de Jesus que um dia todas essas feridas, todas, só vai ser cicatriz. Não vai haver mais ferida. Eu sei que é no decorrer do processo. Eu sei que é de glória em glória que a gente vive todos os dias. Então, que nesse momento, né, vocês continuem orando por essa pessoa. No final, eu vou dizer como ela está hoje. Amém? Amém, Zita, amém. Obrigada, Zita. Obrigada por ser essa ponte.
Obrigada por ser boca aqui na sala, compartilhando conosco. Vamos saber sim o final dessa história no próximo transbordo. Eu aguardo você aqui. Enquanto Zita estava relatando, ela já tinha comunicado. Mônica é muito forte e eu sei que talvez você tenha, né, histórias tão marcantes que não dá nem mesmo para a gente contar. Converso muito isso com as pessoas aqui da sala. Então, permita que outras pessoas contem a sua história. Se você não quiser dar o nome, tudo bem, mas permita ser contado. O Senhor está curando, o Senhor está sarando. O final vai ser tudo perfeito, porque com o Senhor tudo é perfeito. Vão ficar somente as cicatrizes. Eu creio nisso. Obrigada, Zita. Tem coisas que a gente ouve que a gente fala, hã? Como pode? Não, isso não, mas acontece, querido. E é bom porque o Senhor ele está mostrando e está nos incentivando. Olha, continue firme orando. Seu papel é orar. Continue sempre orando, porque isso é uma história, mas sabemos que tem muitas histórias e muitas pessoas precisando de oração. Esses dias escutamos uma pregação, uma história de uma pessoa que é missionária e ela falou algo que me impactou. Ela falou: talvez você esteja aqui, dentro de quatro paredes, não consiga imaginar o que acontece fora. Mas hoje eu vim te contar para que você possa se levantar e orar. Eu só preciso de oração. Isso eu não esqueci. Essa mulher precisa de oração, eu preciso de oração e você também. Então, somos um povo que ora. Então, continue. Quando o sono quiser te dominar, a coberta estiver muito quentinha, o café da mesa estiver muito gostoso, se lembre, tem pessoas que precisam da minha oração. Eu vou me levantar e não se permita ficar prostrado. Zita, muito obrigada, muito obrigada. Eu quero que você ore aqui para a gente estar finalizando mais um transbordo. Daqui a pouco está subindo e você pode compartilhar a primeira parte desse testemunho de hoje. Lembra, Casita? Pai, em nome de Jesus, eu venho te louvar, Senhor, te agradecer, Pai, porque eu sei que a tua mão está sobre nossas vidas, a tua proteção, o teu cuidado. Então, não importa, Senhor, porque nós sabemos que tudo é um propósito. Então, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas sabemos que o Senhor está, os olhos do Senhor estão sobre nós. E que o Senhor, Pai, continue guardando essa minha irmã, meu Deus. Que o Senhor continue fortalecendo ela a cada dia, porque hoje eu vejo a vitória que o Senhor já determinou para ela, e ela está vivendo isso. Eu vejo quanto o Senhor a usa, quanto ela é usada, quando ela dança para o Senhor, quando ela pastoreia, Senhor, o teu rebanho, Pai. Ela faz com excelência, ela faz com alegria, e ela tem história para contar. E eu sei aonde o Senhor colocou ela. Pode ser que tenha pessoas lá também, precisando do que ela viveu, porque eu sei que assim o Senhor faz. O Senhor une propósito, e tudo tem um propósito aqui na Terra. Nós só viemos para cá com um propósito para cada dia, para nós vivermos o propósito que o Senhor tem nos dado. O Senhor já determinou para cada um de nós, seja no sofrimento, seja no que for, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque o Senhor venceu todas as coisas por nós, e assim o Senhor disse que nós venceríamos também. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Beijo no seu coração, família. Obrigada por ter ficado até o final dessa primeira parte. Daqui a pouco estamos compartilhando. E é isso, oração, orar com ação. Obrigada, família. Eu amo vocês. Daqui a pouquinho a gente está subindo. Amanhã tem quarta estratégia. Eu aguardo você aqui.